Bom dia, tudo bem com todos? Obrigado, pastor, por suporte domingo passado aí de novo. O Covid me pegou dias atrás, e o primeiro que atacou foi a garganta. Então eu até vinha para compartilhar Covid com vocês também, porque a gente compartilha tudo. Só que eu não ia conseguir falar, né? Então, eu não sei quem que falou aí do som de Deus descendo do céu. Eu não sei como é que chegaram à conclusão que era do... Oi? Ah, você que falou? Eu fiquei pensando assim, podia ser som do martelo, não é? O som do martelo, está lá Jesus deitado numa cruz e aquela pá, martelo batendo prego. E olha, esse som, ele continua. Ele continua de várias maneiras. Essa batida pode ser a batida na porta e pode ser a batida do martelo de Deus quebrando corações. Lá no Antigo Testamento fala que a palavra de Deus, ela é como um martelo que quebra a pedra. Nas versões antigas, que quebra a penha. O martelo de Deus, trabalhando, quebrando corações. Quebrando corações. E aí nós estávamos cantando agora há pouco de grandes coisas vão acontecer aqui. Vocês não fiquem na mente de vocês com aquela expectativa de grandes coisas vão acontecer aqui, nesse lugar, fumaça vai encher esse lugar, e pessoas vão... Não espere isso. Ainda que isso possa acontecer, mas não espere isso, porque o lugar que Deus quer fazer virar pó, e Ele quer encher de fogo é o coração do homem. Né? É aqui, ó. É aqui por quê? Porque quando eu saio desse lugar, eu estou levando aquilo que Deus está fazendo, que Ele começou a fazer. Para o pessoal do louvor, o culto não começa às 10h30, começa às 9h30. Então, eles estão aqui há bem mais tempo. Aí, essa experiência é experiência por causa do tempo que se passa junto. 1h30 que a gente fica aqui é muito pouco. 11h17 já. Misericórdia. Hoje vão até 13h. Não? A gente precisa de tempo junto. Porque quando nós passamos tempo junto, a gente compartilha, a gente experimenta. Por exemplo, quarta-feira a gente vai estar lá no piquenique. Não queiram ficar só naquela experiência do chegar, sentar, comer, participar lá do culto, do batismo e pronto. Não, você tem os seus irmãos, tem algo para compartilhar, converse com seus irmãos. A gente fica tanto tempo, tão pouco tempo junto, e o tempo que a gente pode experimentar comunhão, porque é na comunhão que Deus cura. E, gente, eu vou repetir o que eu tenho falado. É uma pena que esse mês, principalmente esses 2 últimos domingos, tem bastante gente envolvida com o Enem, né? Ou está aplicando prova, ou está participando de prova, ou tem alguém de casa que está na prova, então a gente está com um número bem reduzido também, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu vou continuar repetindo aquilo que a gente tem falado nos últimos tempos. Na comunhão, no encontro da família de Deus, há cura, há libertação, há salvação. No encontro da família. Então, eu quero enfatizar algo aqui para você. Não deixe de se encontrar com seus irmãos. Você nem sabe o que Deus pode fazer. Você não sabe domingo que vem o que vai ser. Você não sabe no feriado agora o que Deus vai... Você não sabe. Então, todas as vezes que você vem sempre ciente de que Deus tem coisas novas para fazer. Deus é um Deus criativo. Eu estou indo lá quarta-feira, eu vou falar para vocês, sabe que domingo passado eu pensei em vir mesmo.
tá? Isso aqui não é blefe, não, tá? Eu quero compartilhar com você uma coisa. Eu pensei assim, eu não vou porque eu vou ter que ficar explicando. Mas você sabe o que eu queria fazer? Vir e ficar ali na frente, no carro. Eu falei assim, eu não vou porque vários vão lá, pastor, não sei o quê, o que você está fazendo no carro? Por que você não entrou? Por que você não vai entrar? Né? Mas a minha vontade era vir, mesmo que eu não pudesse estar aqui, eu queria estar ali, na frente, no carro, junto de vocês. Quando a gente for lá no encontro quarta-feira, vá com essa coisa assim, Deus sempre tem algo para fazer, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que sempre está pronto, Deus não cansa, não dorme, Ele não se frustra, Ele não se decepciona com você, Ele se entristece, o Espírito dele se entristece em nós, mas Deus não se frustra, porque Deus não pode ser frustrado, Ele não se decepciona, porque Ele não pode ser decepcionado, mas Ele se entristece, então eu não quero entristecer Ele, mas eu quero estar ciente de que Ele que trabalha em nós, Ele está sempre pronto a criar coisas novas na minha vida, na sua vida, na vida da família dele. Sempre pronto. Então, assim, não abandone a reunião de encontro que a gente tem aqui por né? Eu não sabia disso, a Eliane compartilhando isso aqui, porque os nossos dias têm sido bem corridos. E eu sei que ela tem sofrido muito, eu tenho dito para ela que não precisa. Graças a Deus eu vendo piso. Né? O prejuízo não é tão... Eu duro chegar numa loja, comprar um piso, ficar pagando em 10 vezes, sair no 6º mês, perde tudo, nem terminou de pagar aquele, já tem que... Né? Agora os móveis, sim, os móveis da cozinha, que a gente já tinha trocado uma vez, já estão estragando. Isso aí a gente não é urgência, né? Urgência é o piso, que fica minando água de baixo. Né? Então eu nem sabia que ela estava passando por tudo isso, sabia que era crítico. E eu me assusto quando ela fala assim, eu pensei em não vir hoje. Porque isso não é a Eliane que eu conheço. Em 40 anos. Né? Agora veio e Deus, com o martelinho dele, vai lá e quebra. Isso ele faz isso no meu, no seu, no coração de todos nós, de toda a igreja, tá? Fique ciente disso. Não é palavra do Daniel. O pastor veio aqui hoje para dar uma aula de autoestima, como é que posso dizer assim, de motivação, uma palestra motivacional. Não, de jeito nenhum. Eu nem tenho nada, eu estou aprendendo o tempo todo. Mas eu venho para falar isso para vocês que eu falei agora em nome de Jesus. Amém? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mês de dezembro, 1º, 2º e 3º domingo de dezembro, vai ter um pastor aqui, pregando para nós 3 domingos. Tá bom? Então, não deixa ele falando sozinho aqui. Pastor Tiago Vercelino. Tá? Ele vai estar aqui, ele, a esposa, as crianças, 3 domingos. Não vai estar no culto de Natal, mas esses 3 domingos. Então eu gostaria de convidar vocês para vir aqui. Ouvir um outro, né? Porque vocês passaram o ano me ouvindo o pastor Luton de vez em quando, o Alexandre de vez em quando, o Tiago uma vez só. Então, vai ser uma boa oportunidade de ouvir. É um pastor jovem, ele é diretor do Palavra da Vida, do seminário, do acampamento Palavra da Vida. Então vai ser bem legal. E aí eu quero lembrar outra coisa. Como eu tenho poucos domingos, só tenho hoje, domingo que vem, e hoje já tem a metade do meu tempo, já foi, né? E mais um domingo lá na frente, né? São mais... Hoje, mais 2? Né? Então eu vou aproveitar a quarta-feira lá no nosso encontro para completar alguma coisa que vai ficar para trás hoje. Combinados? 1 Samuel, capítulo 17. Não precisa, não dá tempo. Eu vou fazer aqui uma recapitulação bem rapidinha. 1 Samuel, capítulo 17. O tema que a gente está tratando aqui é o que leva consigo uma pessoa que anda com Deus. 1 Samuel 17 é o capítulo de quando Davi vai levar comida para os seus irmãos que estão lá no campo. 1 Samuel 17? É assim, deve de ser. O pai chama ele e diz, Davi, quando amanhecer o dia você vai levar essas comidas, presta atenção nisso aqui, você vai levar marmita para os teus irmãos que estão lá no campo e você vai levar pão de queijo também para
comandante do exército, e volta aqui me dizendo como é que estão os teus irmãos. Traga a prova de que estão bem. Por quê? Porque ali no campo está acontecendo uma encrenca, ali perto da faixa de Gaza, né? Está acontecendo uma encrenca. Quem que está ali? Os filisteus com Golias. 40 dias. Enfrenta ou não enfrenta? Enfrenta ou não enfrenta? Enfrenta ou não enfrenta? Davi pegou no dia seguinte, deixou as ovelhas dele, pegou as marmitas, chegou lá no campo, deixou ali com o pessoal da logística. E aí ele escuta um burburinho e ele vai lá e os homens estão conversando o seguinte: o rei está dizendo que dá terra, que dá a filha dele em casamento, que dá isenção de impostos, para o homem que venceu Golias. Davi fica coçando a cabeça e diz: como que é? E daqui a pouco ele escuta o Golias levantando e batendo no peito e dizendo assim: ei, quem aí vem? Quem que vem aqui? Quem que vem? Não precisa vir todo mundo, pega um daí, um daqui, e a gente disputa no tapa, e aquele que vencer. Só que ele fez isso insultando Deus. Davi ouviu isso e perguntou para o pessoal: como que é mesmo? O que o rei falou que vai dar? Os irmãos mais velhos de Davi enxotaram ele, dizendo assim: moleque atrevido, o que você está fazendo aqui e tal. Eu já compartilhei um pouquinho sobre isso outro dia. E ele saiu dali e foi falar para o rei que ele iria lutar com o Golias. Eu estou sintetizando aqui 50 e poucos versículos, tá? Que ele iria lutar com o rei. O rei disse: mas rapaz, você é um meninão, o outro lá é homem treinado, grande, forte, quis dizer assim, você vai apanhar dele. Ele disse: olha, aconteceu outro dia um negócio lá no campo, né, com ovelha, leão, urso, e eu dei conta, Deus vai resolver esse negócio. O Saul era para ele ir, porque era o forte de lá e o forte de cá. O Saul disse: eu não vou. Pegou a armadura, tentou pôr no Davi. Davi não conseguia nem andar, porque os dois tinham um tamanho bem diferente. Davi desistiu da armadura e disse: não, eu vou assim mesmo. Passou a mão em umas pedras que tinha ali no riacho, colocou no embornazinho dele e chegou diante do Golias. Disse: o negócio é com nós dois. Golias se sentiu ofendido, disse: quem é você, moleque? Vem aqui com pedra, com pau, eu sou cachorro. E ele diz assim: você vem para afrontar o meu Deus, e eu venho até você no nome dele, no nome do Deus de Israel. Eu vou te matar, e vou te dar, e vou dar a carne desse pessoal todinho aí, para as aves, para os animais dos campos. E ele tirou a pedrinha, colocou no elástico, e deu um couro, né? E deu uma girada. Aquilo encravou na testa do homem, ele caiu com tontura, assustado. Davi não tinha uma espada. Davi foi até lá, subiu em cima dele, arrancou a espada dele mesmo, degolou ele, catou a cabeça e saiu. Por que eu estou contando essa história? Para dizer para você o que leva consigo um homem de Deus. Então, eu sintetizei, tá? Quer entender melhor? Vai lá e pesca nesse capítulo tudo o que eu vou colocar aqui para vocês. 5 itens que a gente está trabalhando aqui: autoridade, testemunho, pão, marca da aliança e zelo pelo nome de Deus. Se você analisar bem esse texto, você vai encontrar isso aqui. Segredo da vitória? Segredo desse homem que anda com Deus? Não precisa ser segredo, porque a palavra de Deus não está encoberta a nós. Há coisas que Deus deixou guardado para ele e grande parte delas tem a ver com a soberania dele ou tem a ver com o nosso futuro. Você não quer saber o que vai acontecer na sua vida amanhã. Ainda que muita gente diz: eu quero, e vai lá e diz: pode ler minha mão aqui? O que vai acontecer amanhã?
Mas elas fazem isso na expectativa de que digam para ela tudo aquilo que é positivo, porque se todas as vezes que ela fosse pedir para alguém ler sua mão e alguém pudesse de fato fazer isso e dissesse, não queira saber, ela não ia querer saber. Mas sempre se faz isso na expectativa de coisas positivas. Então, grandes segredos de Deus têm a ver com o nosso futuro, porque Ele nos protege, e tem a ver com a soberania dEle, porque Ele se protege de nós. Agora, aquilo que é da relação do pai com o filho, Ele não esconde. Aquilo que é do desejo, da vontade dEle para nós, Ele não esconde. Aquilo que é a expectativa, se eu posso colocar nessas palavras, de Deus para conosco, Ele não omite. Porque Ele é um Deus, é um Pai de relacionamento, e Ele quer que a gente, de fato, saiba a vontade dEle. Então, o que Davi tem para chegar até Golias? Ele tem autoridade, não é? Essa autoridade veio de onde? Que adolescente é esse que tem essa autoridade? Como é que você pode dizer que um adolescente da idade dele tinha essas coisas? Então eu quero que você leia o texto que a gente leu, 1 Samuel, está ali, ó. Autoridade de filho. Aí você diz assim, o que tem, pastor, esse texto de 1 Samuel 17, lá no Antigo Testamento, numa outra aliança, numa outra época, com outro povo, só é o mesmo Deus. O que tem a ver comigo hoje? A mesma coisa. Por quê? Porque nós temos lá um homem, nós temos lá um povo, nós temos lá uma demanda, nós temos lá uma situação que necessita de resolução. E nós temos lá Deus. Então, se fosse hoje, aqui cada um seria um Davi. Já faz 40 dias que existe esse Golias para ser derrubado. Lá em casa é o vizinho de trás. Mas ele vai ser derrubado, é uma questão de tempo. "40 dias, mas é muita coisa. É muita coisa por quê? Porque tem alguém para entrar em cena. E como é que essa questão vai afetar a minha vida? Vai afetar a sua vida quando você assimilar, entender que você não é um sujeito qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você é um filho de Deus. E porque é filho, tem autoridade de filho. Aí eu estou enxertando esse estudo todinho aí, e agora eu coloquei aqueles versículos, letrinha pequena ali, não é para você ler, porque vocês não vão conseguir mesmo, não é? Lá atrás ninguém lê. Tá conseguindo ler, Antônio? Não, né? É para não ler mesmo. Mas é para você anotar aí a referência, porque quem vai ler sou eu. Você lê a referência, ali está Gálatas capítulo 4, versículos 4, 5, 6 e 7. Onde está escrito filhos, está assim, ó. Paulo dizendo à igreja das Galácias. E porque vocês são filhos, presta atenção, pessoal. O Paulo está aqui agora, falando em nome de Jesus, porque essas palavras são de Deus. Ele está dizendo assim, comunidade evangélica batista, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, onde é que está a autoridade? A autoridade está na posição, na percepção, na aceitação, na consciência, na fé, de que uma vez filho de Deus, você tem um pai e você tem a autoridade dele. Então, como Davi vai até lá,
vencer Golias, ele vai com essa consciência, a consciência de que ele tem autoridade. Veja, pessoal, eu não estou falando de autoritarismo, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de soberba, eu não estou falando de arrogância, estou falando de autoridade. E semana passada, semana retrasada, eu compartilhei a história do meu pai, quando ele foi numa casa expulsar um demônio, e ele foi numa simplicidade, num jeito tão singelo, que arrastou um monte de gente atrás dele, que queria ver o show. E meu pai chegou lá, tirou o chapéuzinho dele, fez uma oração, expulsou o demônio e voltou para o trabalho. E o rabo de gente que tinha ido atrás dele, volta todo mundo, o que aconteceu lá? E nos domingos seguintes, 2 diabinhos que viviam atormentando meu pai estavam na igreja e se converteu. Os 2 irmãos se converteram por causa do testemunho do seu Levi. Desse tamanhozinho, chapéuzinho na cabeça, trabalhando, parou toda a maquinaria lá e foi lá. Ele não sabia que ele tinha autoridade. Meu pai nunca frequentou uma igreja como a de vocês. Ele nunca teve essa instrução. Mas ele foi. Agora tinha um que sabia que ele tinha autoridade. Quem? Diabo. Os demônios, na verdade. Demônio sabia que ali vinha um homem de Deus. Talvez se meu pai soubesse tudo isso, talvez nem teria conseguido fazer o que ele fez. Mas os demônios sabem, os demônios conhecem os filhos de Deus. Os demônios sabem quem são aqueles que têm autoridade e aqueles que não têm. Os demônios sabem quem são aqueles que na vida carregam autoridade. E só eles precisam saber. Você só tem que ter consciência de filho de Deus. Porque o filho de Deus tem mais poder do que um escravo valente. Lembra da história que eu contei semana passada também, retrasada? Agora, essa segunda parte aqui, ó, eu vou deixar para explicar melhor para vocês lá na frente. Tá? Por quê? Quando Davi chega lá, ele diz para aquele homem, ele diz, na verdade, para o rei Saul: Saul, é rei, aquele homem é um incircunciso. Aquele homem é um incircunciso. Aí você ouvindo isso aqui diz: não estou entendendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar melhor, mas eu adianto para você aqui nesse versículo. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 10, 11, e daí você vê os seguintes. Quando Deus chama Abraão, Deus dá toda a orientação para Abraão, para ele sair da região, da terra dele, e ir para a terra que Deus vai dar. E Deus diz para Abraão uma coisa. Olha aqui, gente, como isso é sério. Esta é a minha... Você não está lendo, né? Eu vou ler aqui. Esta é a minha aliança. Guarda essa palavra. Aliança é uma coisa que poucos de nós sabemos o significado dela. Aliança é algo que nós entendemos um pouquinho dela na época do casamento. Vamos casar? Vamos casar. Tem que comprar aliança. Às vezes nem sabe o que está falando. Não sabe o que tá por trás disso. E aí quando chega diante do celebrante ali para fazer o casamento, trouxeram aliança, sim, entra a damazinha, o pajezinho trazendo o par de aliança, normalmente de ouro, custou caro, né? Não sabia se comprava o jogo de quarto ou se comprava a aliança. Vem a aliança ali, e ali ela tem o seu momento, e é colocado no dedo um do outro, com palavras, e depois ela é abençoada, mas às vezes o indivíduo sai dali e não sabe o valor daquilo, não sabe o significado não só do objeto em si, mas do que isso aqui representa. Uma sociedade é uma aliança. Você vai num cartório, registra uma sociedade,
Isso é muito sério. Você devia pensar 2, 5, 8, 10 vezes antes de fazer sociedade com alguém. Porque você está fazendo uma aliança com alguém. E essa aliança pode dar errado. E muitas vezes dá errado. Quando Deus está dizendo assim, eu faço, Abraão, com você uma aliança. Essa é a aliança com você e com os seus descendentes. Olha, entenda uma coisa, Abraão, não é só com você, porque depois que você morrer, todos os seus descendentes vão carregar o poder dessa aliança. Preste atenção, porque hoje ela está pausada. Entenda uma coisa que eu vou colocar aqui. Aquilo que Deus falou para Abraão, registrado lá em Gênesis capítulo 17, no tempo, na história, o efeito da aliança está pausada, está em stand-by. Só isso. Mas essa aliança, ela é eterna. O que você vê acontecendo lá em Israel é por causa dessa aliança. Presta atenção nisso. Deus falou para ele assim, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos, aí vem, marca da aliança, é uma marca física. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, o que Deus determinou? Podia ser uma tatuagem, né? Como Deus não gosta de tatuagem. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar de tatuagem. É verdade, tá? Olha o teu braço aqui, meu amigo. É magro, mas é bonito. Você já pensou? Olha, que pele bonita. Já pensou em estragar isso aqui? Estica teu braço aí. Olha só, gente. Quando eu vejo uma menina, obrigado. Quando eu vejo uma menina andando assim, toda estampada, me dá um dó, vocês não têm ideia. No coração me dá assim, que pena, é tão bonito. É uma tatuagenzinha, uma coisinha escondidinha assim, né? Ah, beleza, é uma marca. Esse tempo atrás eu pensei em pôr o nome dos meus netos nas costas. Eu não, Janira. Ia pôr o nome dos netos, mas sei lá quantos vão ser ainda. Esse negócio dizem que dói, né? Daí eu fiquei assim, não, eu posso pôr as iniciais, mas ia pôr aqui, coisinha pequenininha. Mas, gente, Deus podia falar assim, uma tatuagem, mas Deus não é muito esse negócio de marcar pessoas igual marca animal, né? Aí Deus falou assim, mas tem uma coisa que vai ser muito significativa. Circuncisão, ela tem uns efeitos médicos de saúde e tal, mas Deus diz assim, no homem, vai lá no pipi e faz uma cirurgiazinha. Isso aqui é uma... Gente, isso aqui tem um significado muito grande. Por quê? Porque quem... Olha só de novo você. Vem aqui. Ficou na frente assim, né? Ele chega para mim aqui, Léo. Ele chega para mim e fala assim, o seguinte, eu já sou grande, me converti, eu preciso ser circuncidado. Quem vai fazer a circuncisão? Quem? O pai dele devia ter feito, não fez, olha o tamanho do homem agora. Quem que vai mexer lá? Ele vai ter que pôr nas nossas mãos algo precioso. Ele vai ter que confiar que a gente não vai... Estão entendendo? Estou falando para adultos, né? Ele vai ter que confiar em 2 irmãos, 3 irmãos. Ele vai ter que confiar na comunidade desses homens que estão aqui.
Ele vai ter que confiar. Veja, ele expõe a sua intimidade. E quando ele faz isso, ele está dizendo assim: eu quero ser como vocês. Eu quero ser como vocês, não por causa dessa marca, mas eu quero ser como vocês na principal marca, que é a marca da aliança feita um dia com Deus. Ele expõe a sua intimidade, ele põe a sua intimidade na mão de dois homens, um segura, outro vai lá e... Agora, diz para mim, como que você acha que vai ser o nosso relacionamento daqui para frente? Estão entendendo? Como você acha que vai ser a nossa vida, nós três? Entenda porque o povo de Deus tem um elo entre eles, uma aliança entre eles, que se protegem, que se seguram, que quando ficaram quase 2000 anos esparramados pelo mundo, eles estavam aliançados. Quando os nazistas queriam saber se o homem era ou não um judeu na época da perseguição do Holocausto, o que ele fazia? Ia lá examinar se tinha uma marca feita diferente de quando naturalmente o prepúcio era tirado, ou aquela marca que era feita pelo pai. Lá diante do sacerdote, diante do rabino, ou em casa, ou levava ao médico para o médico fazer. Então é algo muito significativo, e isso na cultura judaica, ela carrega esse peso. Obrigado, irmãos, obrigado. Tá? Fica tranquilo aí, tá? Quando você senta com seu irmão e rasga o seu coração, quando você senta com seu irmão e compartilha o seu coração, quando você expõe a sua intimidade, ela está nesse nível que eu mostrei aqui. Isso vale entre homens, vale entre mulheres. Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser levado a sério. Isso não pode ser motivo de chacota. Isso não pode ser motivo de traição. Ainda que um dia você não venha a andar mais com essa pessoa, você nunca vai expor aquilo que um dia você aliançou com ela. Davi diz para o rei: o homem circunciso. E como ele sabia que era incircunciso, ele entendeu uma coisa: quem tem autoridade aqui? Eu. Porque lá está ele isolado. Isolado. Ele não tem aliança com o seu povo. Aqui nós temos uma aliança. E esse povo da aliança é o povo que tem uma aliança com Deus, de Abraão. E você conhece o que aconteceu. Eu vou explicar melhor isso aqui lá quando eu falar da outra marca, tá? Que é a marca da aliança. Segunda coisa que a gente... Veja que eu já passei por isso aqui, né? Lembra disso? Mas está melhor agora, não está? Sempre melhora. A palavra de Deus você pode cavar, viu? Eu posso ficar aqui o ano inteiro falando disso aí. A segunda marca que um cristão carrega, um homem de Deus, uma mulher de Deus carrega, é o testemunho. E aqui eu coloquei, vi, experimentei, e outra palavra aqui é progressivo, para você entender que o testemunho como estilo de vida não é algo estagnado. Olha o que nós encontramos ali no Novo Testamento. Atos capítulo 4, verso 19 e 20, está escrito assim, ó, vocês não conseguiram ler, mas eu leio. Pedro e João responderam. Por que Pedro e João responderam? Tem um contexto. Eles estão sendo julgados. Porque disseram para eles assim, o seguinte, vocês não vão mais pregar o evangelho.
Vocês estão proibidos de pregar o evangelho. Vocês estão proibidos de falar de Jesus aqui, do Jesus ressurreto. E aí vem esse contexto, dentro do contexto vem esse versículo. Ele coloca assim: Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí o verso 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E um outro versículo ali embaixo, mais 2 versículos, diz assim, 1 João 1, 2 e 3. Está anotando aí, né? A vida se manifestou. João dizendo, lá na carta de 1 João, a vida se manifestou. Nós a vimos. Nós a vimos. E dela testemunhamos. Nós vimos a vida. Está se referindo a quem? Jesus. Dela testemunhamos e proclamamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Se referindo a Jesus. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. O que ele está falando? O que esses três aqui, Pedro, João e... Pedro e João, são 2, é o mesmo João ali. Do que eles estão falando? Daquilo que nós vimos, testemunhar é isso. Daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei. Quando Davi, ele chega diante do rei Saul, o Saul diz para ele assim, você não é treinado. Que Davi, meus irmãos, era um jovenzinho pastor de ovelhas. Você não é treinado. Ele é um homem guerreiro. Qual foi o argumento dele? Eu tenho experiência. Ah, é? Qual foi a luta que você lutou? Ah, eu estava lá pastoreando, veio um urso, pegou uma ovelha e eu corri atrás. Montei nele, arranquei a ovelha da boca dele. Aí tinha um leão também. Deus vai fazer a mesma coisa ali. Pessoas de Deus carregam um testemunho. Carregam uma experiência. A primeira experiência que você carrega na sua vida é a experiência do seu encontro com Deus. Quando foi que você recebeu Jesus como Salvador? Quando? Onde? Como? A sua decisão de começar a seguir Jesus, aquela oração que você fez, o dia do seu batismo. Estão entendendo? Nós carregamos isso, nós temos história para contar. História, não história. Nós temos algo para trazer, nós temos uma revelação para trazer, nós temos aquilo que os apóstolos estavam dizendo, nós vimos a vida eterna, nós vimos a vida eterna numa pessoa. O verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos ele, e ele voltou, e ele não morreu, ele voltou, ele é eterno. Deus revelou isso a nós, nós vimos. Então nós podemos falar de vida eterna. O único povo na terra que pode falar de vida eterna são os filhos de Deus. Cientistas, quando eles falam de vida eterna, eles estão pensando no elixir da vida. Religiões, outras, quando elas falam de vida eterna, eles estão falando de possibilidades. A astronomia, quando ela fala de vida eterna, ela está falando de possibilidade de uma outra vida. O único povo que pode falar de vida eterna com autoridade é o povo de Deus. Porque tem essa fala de Deus para eles, dizendo assim, ainda que morra, viverá. Se morreu em Cristo, é porque viveu em Cristo. Aquele que vive em Cristo, morre em Cristo, é a mesma. Gente, viver e morrer em Cristo é a mesma coisa. Difícil a gente assimilar isso, né? Principalmente quando a pessoa é nova. Porque se já tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, 110 anos, a gente diz assim, está atrasado, já podia ter ido.
né? Mas se tem 40, muito cedo. 59 igual eu, muito cedo. Eu também acho. Se é adolescente, então, que tragédia. Se é um pequenininho, a gente não aceita mesmo. Mas viveu em Cristo, morreu em Cristo, é a mesma coisa. A gente veio de lá, para lá a gente volta. É o fôlego de Deus assoprado que é recolhido. E outra coisa que a gente aprende ali é que esse testemunho, ele é progressivo, ele não é estacionado. Na vida cristã você não estaciona. Então, se alguém aqui está estacionado, por favor, gente. Vida cristã não se estaciona. Olha o que diz lá nos versículos lá que eu deixei selecionado para vocês anotarem ali. Ali é Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, Paulo, ele está falando já para cristãos tipos da comunidade evangélica batista. Falando para nós. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo falando aos Colossenses, ele está dizendo assim: eu oro para que vocês saiam da mamadeira. Eu oro para que vocês comecem a tomar caldinho de feijão. Eu oro para que vocês já consigam comer sopinha. Eu oro para que vocês consigam comer berinjela, brócolis, tomar água morna de manhã. Eu oro para que vocês consigam comer jiló. Eu oro para que vocês consigam mastigar carne. Eu oro para que vocês consigam uma boa feijoada. Quem que come feijoada? Bebês? Crianças? Pessoa fraquinha consegue comer feijoada? Você vai no hospital, vem lá né? A mocinha lá, a mesinha, né, trazendo a comida, destampa assim uma feijoada. Vai ter isso? Devia ter, né? Mas não tem. Feijoada quem come são os adultos. Churrasco quem come são os gaúchos. Quando você faz churrasco e põe lá para as crianças, o que você faz? Né? E a criança põe na boca, mastiga, 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 mastiga. Elas estão começando, tem que começar, gente. O churrasco não é só, não inicia no churrasco só na vida adulta, inicia quando criança. A vida cristã também é assim. A gente vai lá do seio da mamãe, para a mamadeirinha, para o caldinho, para a sopinha, para o macarrãozinho, e depois vai, e daí já vai entrando com os pedacinhos de carne, vai entrando com até que um dia você tem que bater na mão das crianças. Tira a mão daqui, rapaz, criança, olha o tamanho do sujeito. Tira a mão daqui, porque ele vai lá na mesa do churrasco, ele só quer a carne, ele cresceu. É progressivo. Homens e mulheres de Deus carregam na sua vida esse testemunho e nunca tem formatura. Seguinte, quando é que é a formatura da minha vida cristã? Já faz 30 anos que eu ando com Deus, eu já estou bem maduro. Eu já estou bem, já li a Bíblia 5 vezes inteirinha. Não quer dizer nada. O diabo nunca leu ela e conhece inteirinha. E nunca aprendeu. Vamos ficar em pé? Continuo com vocês. Quarta-feira de manhã. 9 horas eu saio daqui da frente. Quem quiser ir comigo, 9 horas aqui. Não adianta chegar 9h10, tá? Eu vou passar para vocês no grupo o endereço para vocês irem direto. Quem já conhece pode ir, quem não se lembra vai ter.
E eu quero colocar aqui onde eu parei outro dia, que eu disse, domingo que vem eu continuo. E era para começar agora, mas vocês não vão querer ficar, né? Gente, Deus nos chama para a mesa. Ele nos chama para a mesa. Ele nos chama para essa marca. Deus nos chama para zelo do nome dEle. Então, nos próximos 3 domingos, eu quero falar desses próximos 3. Mas eu vou dar uma enxertada na próxima quarta-feira, junto com vocês. Amém? Chova ou faça sol. Vamos nos encontrar. Pastor, eu não tenho 15 reais para... Não tem problema. Vai mesmo assim. Ah, aqui em casa é muita gente, vai ficar caro. Mesmo assim. Quero levar churrasco. Por favor, leva e me chama. Porque a gente vai fazer churrasco. Pode levar o que vocês quiserem, tá? Agora lembra que se você levar churrasco e o teu irmão não levar, a gente come junto. Eu já vou levar umas linguiças lá para fazer e tal. A gente come junto. Nós somos família. Ah, eu não tenho nada, não vou. Se eu souber que alguém não foi, porque não deu tempo de comprar, ou não tinha dinheiro, eu vou ficar muito bravo. Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque metade desse dia já foi. Esse dia que nunca existiu, mas o Senhor criou ele para nós hoje. E o Senhor fala aos nossos corações a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente carregue, não só no restante desse dia, mas no restante das nossas vidas. Então eu oro, Deus, para que meus irmãos possam carregar a autoridade, a marca do Senhor, possam carregar um testemunho, possam carregar a consciência de filho, possam carregar, Senhor, o nome de Jesus como um zelo. Eu oro para que aquela marca da mesa do Senhor nos colocando ali, sentado junto do Senhor, seja algo que cada um aqui entenda. E as nossas vidas possam ser vidas assim, transbordantes. Cheia de lutas, nós sabemos, mas cheia de vitórias também. Porque não há Golias que não possa ser derrubado em nome de Jesus. Não há obstáculo que não possa ser vencido. Deus, nós precisamos que o Senhor nos lembre disso. Então nós pedimos em nome de Jesus, que todos os dias das nossas vidas, nós possamos carregar isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando Davi foi para o campo, de manhãzinha, o que ele estava levando? Pão. Ele estava levando pão, ele estava levando pasta de figo, ele estava levando queijo. Ou seja, ele estava levando alimento. Vamos sintetizar alimento em uma palavra: pão. Ok? Homens e mulheres de Deus carregam pão. Quem é pão? Jesus. Então vão embora, leve Jesus e compartilhe Jesus como o pão da vida. Deus abençoe, nos encontramos quarta-feira.